sistemático, sabe? Onde está o screen. Gente, para vocês gravarem também, tá bom? Su, você grava aí também? Apareceu, gente? Tá bom, então gravem aí. Boa apresentação para Ele todos. está aparecendo várias telas, uma Várias dentro do outro. telinhas, pois é. Ele não está lendo o meu arquivo. Espera aí, deixa eu tentar mais uma vez. Vou colocar ele aqui. Vamos ver se ele... Deixa eu ver mais opções. Porque eu não estou conseguindo, não. Quando você coloca para apresentar, Clícia, você tentou, lá em cima ele primeiro vai abrir para você apresentar a guia do Google Chrome, e do lado ele aparece apresentar janela. Aí você clica em janela e ele daria a opção. É porque no Mac nós usamos o Safari, né? Ah, entendi. Então, é porque o certo é, se você põe o Safari, ele vai apresentar a sua tela inteira, e teria que ser essa opção janela, que aí ele te deixa escolher a janela que você está aberta no computador. Eu tenho, então, que sair para voltar, porque aí eu tenho que entrar pelo Google. Pelo Google Chrome. Gente, eu vou, então, fazer isso, tá? Tá? Aí, qualquer coisa, então eu inicio, que eu acho que seria a próxima, né? Acho que é melhor, Heloísa. O que vocês vão fazer? Me diz. A Heloísa começa, então, a fazer a apresentação, enquanto e aí, isso, quando você sai e entra, eu acho melhor para a gente não perder, né, tempo. Tá bom. Beleza. Bom, então vamos lá, deixa eu colocar aqui. Acho que foi, né? Foi. Você vai ampliar, Heloísa? Isso, consegui ampliar, né? Se conseguir, a gente vai se organizando e vai chegando lá. Bom, gente, eu acho até que talvez eu não vá usar os 15 minutos, né? Mas, então, o meu tema, ele é uma tese de doutorado, minha orientadora é a professora Ana May Barbosa. Primeiro, boa tarde para todo mundo aqui no evento, né? Desculpa. O tema da pesquisa, ele mudou um pouquinho desde a última vez que eu apresentei ela. Está voltado agora para mulheres e design no interior do lar paulistano nos anos 60. Bom, o meu resumo aqui, eu só destaquei algumas coisas para explicar, então, qual que é o objetivo do meu trabalho. É estudar a relação, então, entre mulheres e a composição interna das residências, dos lares, mais especificamente, né, o termo que eu uso, nessa década. Acontece que eu identifico, o meu mestrado, ele versou um pouco sobre essa década também, e eu identifiquei algumas inconsistências entre a questão de teoria e prática, muito do que a gente vê, esse discurso hegemônico, imponente da linguagem moderna, que tudo tinha que ser dentro dessa linguagem estética, que inclusive o arquiteto, ele tinha o domínio completo, inteiro, de tudo que acontecia no projeto, então que os interiores sempre era ele que desenvolvia, quando não é isso que a gente vê em todos os projetos, inclusive muitos projetos, às vezes, eles eram divulgados só a parte de fora, o próprio Le Corbusier, ele divulgava alguns projetos dele, né, mais uma curiosidade nesse sentido, e ele alterava as fotos depois, na hora que ele ia divulgar os projetos, então, quando a gente repara para ver a questão entre teoria e prática dentro desse período, dentro dessa questão do que é o arco temporal moderno, a gente encontra algumas inconsistências que não dão conta, né? Então, a ideia é uma revisão historiográfica nesse sentido, e dentre as divergências que eu destaco nesse período, e nesse também recorte geográfico, que é São Paulo, não passou, né, o slide, estou falando aqui, desculpa. Não passou, não, está na primeira. Espera aí que agora eu travei aqui, ele não passou, vou entrar de novo com esse slide, tá? Eu cliquei em alguma coisa que ele saiu. Compartilhar. Agora vai. Agora ele vai passar. Deixa eu só testar se ele vai passar mesmo. Passou, agora foi. Bom, então, dentre as divergências que eu destaco, é uma questão de uma manutenção tradicional da divisão tripartida do programa, que seria a gente manter setor de serviços, setor íntimo e setor social, que houve um grande discurso no período sobre mudanças nesse programa um pouco mais tradicional. A preservação e hibridização de linguagens estéticas, junto, sim, de algumas mudanças
do período moderno, e a atuação de outros profissionais na composição desses ambientes, a presença, então, especificamente de algumas mulheres decoradoras. A hipótese é que, a partir, então, dessa chave de leitura associada ao gênero, eu consigo diminuir um pouco esses hiatos existentes na historiografia dominante dessa década. A ideia, então, é abordar o assunto por um viés ainda um pouco explorado, que ele é mais centralizado e plural. Bom, eu coloquei aqui, minha apresentação basicamente são imagens, né? Então, por que esse período, né? Esse período a gente tem um grande apogeu, que é a ideia da inauguração de Brasília. Por que São Paulo? São Paulo, nessa ideia desse eixo Rio-São Paulo, ganha muito destaque dentro da linguagem, dentro da arquitetura, por conta dessa atuação de Vila Nova Artigas, outros arquitetos que vão surgir aí no caminho, Paulo Mendes da Rocha, Décio Tosi, que foi quem eu estudei, inclusive, no meu mestrado. E também coloquei aqui a Casa e Jardim, porque, a priori, isso é uma mudança que ocorreu na pesquisa, eu queria fazer um levantamento desses possíveis projetos, desses possíveis nomes de mulheres, a partir da revista Casa e Jardim, porque ela é um periódico da área, mas ela é um periódico ilustrado, né, que a gente chama, então, voltado para esse público mais amplo, esse público que não necessariamente é formado dentro da área, tem alguma formação dentro da área da arquitetura, no caso, e também muito mais voltado para a questão da decoração, das artes decorativas. No entanto, daí então só mostrando isso, né, isso aqui é uma casa do Vila Nova Artigas, nossa, agora me falhou muito a memória, Elza Bercó, acho que é a casa Elza Bercó, em que a gente vê muito isso, esse interior que ele é de uma forma e esse exterior que ele é de outra, né? O Artigas, ele teve muita participação dentro desse projeto, ele tem algumas questões icônicas, foi algumas questões que falam que foi um laboratório, uma mudança, mas ainda assim, né, o discurso principal não era esse. Então, é muito interessante isso. Por que eu falo também de lar? Porque a ideia do lar é a ideia de que onde mais o cliente, ele atua no espaço que a gente chamaria do âmbito da arquitetura. Porque é isso, porque é onde ele vai ficar, né? Até a Marta Peixoto falar, quem que gostaria de morar dentro do moderno, na tese dela? Porque realmente, o moderno é frio, o moderno ele não é atrativo, né? Então, já nos espaços educacionais, espaços sociais, a gente consegue ver realmente uma coisa mais dominante, num amplo espectro. Na residência, isso tem esse viés, né? Essa questão. Aí, eu comecei a me deparar com algumas questões na pesquisa, né, então, a questão da domesticidade, da decoração, a questão até mesmo do design de interiores hoje como área, ele sofre alguns preconceitos por conta dessa questão de gênero, tido por, algumas pesquisas apontam isso, que, né, as arquitetas, ou enfim, as mulheres, elas ficam deixadas para esse espaço, tudo, e em uma disciplina que eu fiz na USP sobre design de gênero, me foi chamada a atenção sobre isso, mas isso foi valorizado também, historicamente, ou só foi criticado? E, no meu conhecimento, eram muitas críticas para poucas valorizações. Então, eu pensei, então me deparei com esse caminho, então eu vou buscar trabalhar nessa outra vertente. Então, por isso que eu quis trabalhar essa ideia desse inconsistente observado a partir da linguagem moderna, pensando em trajetórias femininas que tivessem trabalhado com esse espaço do interior, com essa decoração do interior, que hoje a gente conhece dessa maneira como o design de interiores. Então, né, essa ideia dessa domesticidade, a decoração associada ao gênero. No entanto, aí uma das primeiras leituras que eu fiz foi o Brasil Porta Dentro, em que ele cita mulheres, algumas mulheres, mas, assim, é um número muito inferior ao que a gente vê de homens que atuaram nessa área. E aí eu parei e falei, nossa, como assim, né? A gente não tem esse domínio feminino, né? Então, mas ele não é mostrado. E do lado eu tenho essa questão, esse artigo, que é do Journal Interior Design, em que ele fala exatamente dessa questão das mulheres não aparecerem na história do design de interiores, interior design, né, não no âmbito do Brasil, mas delas não aparecerem, ou delas serem referenciadas de alguma maneira por alguns vieses mais preconceituosos, ou sempre estarem associadas à questão de um casamento, do marido que atua na área, a mulher atuava junto, e coisas nesse sentido. Então, eu fiz ainda assim o levantamento, né, da Casa e Jardim, então buscando esses nomes, e também na Casa e Jardim encontrei algumas questões
outras questões. A gente vai contando várias questões ao longo da pesquisa, né? Primeiro que ela muda no meio da década, ela passa a ser do âmbito eixo Rio-São Paulo, antes era mais São Paulo, e eu só encontrei projetos, de fato, creditados a mulheres nesse período, a 4 mulheres. E não encontrei mais nenhum projeto. Mas a Casa Jardim, ela tem inúmeros projetos que eles não são acreditados a ninguém, inclusive. Inclusive, tem uma casa da Lina, que não aparece o nome da Lina. Aparece o nome da Valéria Cirel, que essa é a casa que a Lina projetou para a Valéria Cirel. A Valéria Cirel era amiga da Lina, né? Trabalhava no antiquário na época da... falhou o nome também agora da loja que a Lina montou. Mas, assim, ela trabalhava no antiquário, tudo, e aparece o nome dela até como ela sendo a responsável pelos interiores tão interessantes dessa casa. Mas o nome da Lina, ele não aparece aqui. Então, isso é um problema na Casa Jardim e que acabou me levando para um caminho da pesquisa que eu fiquei, meu Deus, e agora, né? Eu estava buscando um universo que, na verdade, ele não se configurou, né? Então, mas nesse meio do caminho, a gente vai encontrando outros universos potenciais, e um deles apareceu já na Brasil Porta Dentro, que é o IAD, porque o IAD, o curso de decoração, o IAD ele é fundado exatamente em 1959, e o curso de decoração, ele tem um curso de decoração, que almejou ser um curso de formação superior, mas não como decoração, e sim como arquitetura de interiores, e ele ocorre exatamente nesse arco temporal, de 60 a 68, mais ou menos 69, quando ele acaba tendo que passar por algumas mudanças, ele não consegue mais se manter e passa a ser um curso livre, e que é um curso muito interessante, inclusive nos moldes um pouco do que a gente vê hoje dentro dos cursos de design de interiores. Então, isso é só, né, essa imagem da esquerda é realmente do Brasil Porta Dentro, e a imagem da direita é uma propaganda do IAD que eu encontrei na primeira Casa e Jardim de 1960. Aí a gente teve uma pesquisa muito interessante, que inclusive hoje eu estive com ele, com o Aures Ned, que é o EDI, que ele estudou o ensino de projeto e design no curso colegial de desenho e comunicação, mas ele tem um capítulo exatamente falando sobre a criação do IAD, que é o curso de decoração. E nesse capítulo ele fala muito isso, porque eles precisaram ter o termo de decoração, era exatamente para atrair a população, para atrair essas mulheres para participarem do curso, e uma coisa que ele mostra, fica muito evidente, é essa presença massiva de mulheres dentro do curso e atuando. Então, assim, é uma fonte bem potencial. Maria, você pode falar uma coisa aí? Heloísa, passou? Não, 10 minutos, tá? Ah, tá bom. Para você se organizar. Então, ele fala muito isso e ele explica muitas questões pertinentes a essa questão do curso de decoração, do curso de design de interiores. Então, hoje, assim, na pesquisa, eu estou dentro realmente desse momento. Eu estou indo atrás de professores, né? Tem o Márcio Colaferro, que ele fez a coordenação do curso, ele foi aluno do IAD. Então, assim, a ideia realmente agora é resgatar essas pessoas e buscar a produção que elas tiveram. Uma produção potencial que elas tiveram, que fala sobre, mostra a questão projetual do curso, certamente foi a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, mas a fundação, ela já não entra tanto um pouco nessa questão que eu estava querendo ver dos lares, né, paulistano, porque ela realmente ela é um ódio, por assim dizer, um ódio à linguagem mais moderna, né, mas ainda assim, também tem algumas outras escolas que ele me falou hoje, me apresentou hoje, que tem a Pan-Americana, ela não era aqui, era na Argentina, mas tem a SPAD, que é uma escola potencial também para investigar e buscar essas trajetórias femininas. E também essa minha pesquisa, ela vai um pouco nesse sentido de falar sobre essas trajetórias a partir da tese da professora Ana Júlia, que ela falou sobre as mulheres e a profissionalização no design, né, mais voltada para o design de interiores, em que ela trouxe trajetórias de 6 mulheres, como a própria Irene Ruth, nesse âmbito dos designs têxteis. E aí, né, algumas questões que ela traz é a questão do gênero como análise histórica,
como condição social não apenas biológica, tecnologias de gênero, e aí muito que ela fala é sobre essas histórias fora de quadro. Então, eu acho que realmente dentro do universo da pesquisa é isso onde eu transito. Não são histórias necessariamente que não ocorreram, que foram excluídas, ou que elas não existem de alguma forma, né? Mas a forma como elas podem ter sido documentadas ou apresentadas, por isso elas são fora de quadro. E ela traz, no final, Ana Júlia, essa ideia dos artefatos engendrados, que para mim remete muito, com base nessa minha pesquisa dentro da Casa e Jardim, que eu não encontrei tantos projetos, eu não encontrei uma referência, assim, mais ampla nesse sentido, de uma ideia de projetos realmente engendrados, projetos que a gente não tenha visualizado, que eles existam, mas que a gente não teve um conhecimento dessa existência. E, bom, era isso, gente, que eu tinha para compartilhar aqui com vocês. Vou parar aqui. Acho que deu dentro do tempo. Tá, perfeito. 13 minutos. Obrigada. Felícia, você tá muda. Apareceu para vocês, gente? Apareceu. Então, tá. É porque eu não estou conseguindo, eu não vejo mais vocês, né? Então, agora deu? Deu. Porque eu não vejo vocês. Então, vocês vão ter que me falar mesmo, porque aqui no modo tela cheia eu não consigo nem ver vocês. Tá bom. Tá? Vocês estão me vendo? Sim. Ou não? Estamos vendo. Vocês estão vendo a minha pessoa ou a apresentação? Os dois. Ah, então tá. Tá bom. É porque o meu, no modo tela cheia, eu não consigo ver. Assim tá bom? Vou deixar assim. Tá ótimo. Tá? Bom, então vamos lá. Bem, gente, o meu projeto é o Feminino Tramado pelos Nós do Design, o bordado manual da obediência à resistência. Na verdade, esse título é um título provisório ainda, né? Eu estou na fase da qualificação, então, mas eu vou apresentar para vocês o percurso da minha pesquisa até esse momento, tá? Bem, o que é o... Não está, né, gente? Não está avançando? Não está avançando. Deixa eu ver. Olha se avançou. Avançou. Então tá, eu vou ficar sem ver vocês mesmo. Bom, o tema do meu projeto, então, é o bordado manual, e ele considera as dimensões material e imaterial e a rede de significados que compõem o desenvolvimento desse bordado, né, enquanto um espaço, prática e um conjunto de operações que materializa relações. Eu estou pensando, então, nesse bordado, né, além do corpo dele, né, dessa materialidade, eu estou pensando na cultura, na feitura, no corpo da mulher ou quem faz, né, e como subjetividade também. Então, é um bordado no diálogo com o feminino, pensando nas produções atuais, tá? Mas eu preciso, antes disso, fazer um passeio pela história. Que história é essa? Eu estou pegando, então, né, o Ocidente, com foco na Europa, obviamente, e por razões óbvias, a minha pesquisa foca em Portugal. Por quê? Porque nós temos uma carência muito grande de literatura, nós não temos uma literatura brasileira que dê a conhecer, de fato, como se deu essa construção do bordado no Brasil. A gente tem fragmentos em diferentes livros, né, em diferentes referências, mas nada específico sobre o bordado. A gente tem um livro recente, que foi publicado pela Maria do Carmo Pereira Guimarães, que é do Memorial do Bordado. O Memorial do Bordado existe em Belo Horizonte, e aí ela publicou um livro recente, mas, na verdade, é um compilado também de textos, né, de livros. Ela bebe em fontes que eu também bebi, tá? É o que a gente tem hoje. Então, por conta disso, eu fiz um passeio histórico, primeiro, né, na história do bordado. O bordado, inicialmente, ele era feito por homens e ele passou por um processo de feminização até chegar no que a gente entende como o bordado sendo atrelado, associado especificamente ao feminino.
Então, inicialmente, os homens é que eram bordadores, tanto é que na história, né, nos registros que se tem, nos documentos que se tem, não há registro de mulheres bordadeiras, apenas homens bordadores, e isso vai só mudar a partir do Renascimento. Até então, os homens eram bordadores e eles bordavam com fios de seda, com fios de ouro, enfim, com materiais mais nobres. O bordado que se tinha feito pelas mulheres antes dessa divisão dada pelo Renascimento era um bordado que ficava escondido mesmo, né? Não era um bordado, a mulher não era não era dada como, isso não era percebido, né? O bordado feito pela mulher não era percebido nem como ofício, nem como arte. O bordado pelo homem, sim, era um bordado oficial e também considerado arte. A partir do Renascimento, tem aí um desenvolvimento da classe burguesa, o que acontece? A classe burguesa, então, ela cresce financeira, né, e socialmente, econômica e socialmente, e por isso é preciso que a mulher vá para dentro de casa, cuidar, né, percebe-se que até então a mulher não era dado o direito de, ou não era percebida, a mulher não era percebida como responsável pelos cuidados com os filhos, o marido, ou seja, ela não detinha esse poder, entre aspas. Mas aí, a partir do Renascimento, com o crescimento da burguesia, a mulher, então, passa a ocupar um lugar de cuidadora, de responsável por cuidar da casa. Isso aconteceu porque, na época, as condições de higiene eram muito precárias e os filhos da burguesia, muitos filhos dos burgueses morreram. Então, era preciso dar a incumbência para alguém cuidar da casa e, enfim, e esse papel foi dado à mulher. E é por essa razão que a mulher vai para dentro de casa, né? Ela fica, então, ela passa a ser entendida, né, ali como cuidadora, e então ela vai exercer um trabalho dentro de casa. E, coincidentemente com essa história, a gente tem as academias de belas artes, então, fazem uma divisão muito, quer dizer, né, isso todo um conjunto de elementos, mas as academias de belas artes, então, passam a fazer uma divisão muito clara entre artesanato e arte. Então, a mulher foi relegado o papel de desenvolver o artesanato, e para os homens continuaram fazendo arte. E o bordado se insere na categoria artesanato. Então, foi dada à mulher, né, essa função. E é aí que o bordado, então, se feminiliza, né? Ele passa a ser feminino e passa a ser associado como uma atividade tipicamente feminina. Inicialmente feito por mulheres de famílias abastadas dentro do lar, e depois essas próprias mulheres, né, vão ensinando esse bordado para outras mulheres que tomam isso como ofício, aquelas de classes menos abastadas. Bom, nesse sentido, aí eu vou trabalhar o bordado, meu problema é o bordado que sai desse processo de feminização, de colocar a mulher no lugar de subserviência e obediência, e ele torna-se, na verdade, desobediência. Como é que acontece, né? Como é que se dá esse processo em que o bordado, ele, ao mesmo tempo que ele coloca a mulher no lugar de obediência, de subversão, de subserviência, ele, na verdade, é um construto desse lugar que a mulher ocupa, né, de usar o bordado a favor das lutas de gêneros. Mas que bordado que a gente está falando, que eu estou falando? Eu estou falando, então, de um bordado que é o chamado bordado a branco, que era um bordado, como eu falei, diferente daquele bordado que foi feito por homens. Era um bordado que era feito em tecido de algodão, em linho, e que se tiravam os próprios fios do tecido para executar esse trabalho. Esse trabalho, então, era feito dentro de casa, a mulher ocupava, né, o espaço doméstico, era silenciado, ou seja, foi todo um conjunto que levou a esse desenvolvimento do bordado como atividade feminina, mas ele também se prestou a isso, porque ele foi usado como mecanismo para colocar a mulher dentro de casa. Então, era um bordado que eram as peças de enxoval, eram as camisolas, né, enfim, a roupa de cama, mesa e banho. Então, é desse bordado que eu estou falando. O meu objetivo com essa, né, depois de fazer esse passeio histórico, é compreender, por meio de um mapeamento mesmo, dos processos de fatura, da materialidade, dos contextos de produção e uso, e das funções tanto práticas quanto simbólicas do bordado manual, de que modo essa atividade, então, que era vinculada ao feminino, ela vai operar de forma desobediente. E, na verdade, eu vou falar de um bordado que ele pode ser entendido, num primeiro momento, como um design do feminino, porque ele coloca a mulher nesse lugar de obediência
dentro de um contexto de gênero também, né, socioeconômico, enfim, e ele está a favor dos poderes hegemônicos, e ele se torna um bordado do feminismo, né, porque ele passa a ser adotado, ele carrega em si esse construto, porque eu até utilizo uma frase da Virginia Woolf, que ela fala de anjos, né, que é a mulher, né, os anjos de casa, que, na verdade, eu falo que esse bordado, ele carrega em si a marca da desobediência, porque nesse próprio silêncio, a mulher, então, mesmo sendo silenciada, ela murmura, existe ali um murmúrio, um sussurro, né? Existem vozes que são postas na execução, embora essa execução, no primeiro momento, pareça uma repetição de técnicas, enfim, que ela não podia usar, mas é um corpo que está ali colocado, e esse corpo colocado, ele já é por si só uma voz, uma linguagem. Então, a hipótese que eu tenho é que, apesar de uma associação irrefutável do bordado com esse fazer feminino, né, que perpetua o ideal de feminilidade, a gente tem, ao mesmo tempo, nesse fazer, engendram-se forças de oposição a essas restrições impostas pelos estereótipos de gênero. O bordado, então, ele é assentado na conexão entre feitura e corpo, ele é força constituinte dos processos de formação da identidade individual e social da mulher, e de representação, né, feminina. Então, a minha ideia é que existem algumas produções atuais que vão fazer uso desse bordado, né, e constatar como prática e materialidade são pontos de resistência, né, conferidos a esse lugar na mulher, tanto no lugar dado à mulher quanto o bordado. Bom, diante disso, né, eu vou usar como metodologia, estou usando, né, como metodologia, o método cartográfico, que pressupõe, né, pressupõe o bordado como coisa, no sentido de que é um agregado de fios vitais, um acontecer, ou melhor, um lugar onde vários aconteceres se entrelaçam ali. A síntese da minha tese é que o fio tecido pelo bordado manual, uma prática obediente, que foi signatária dos poderes hegemônicos e do ideal de feminilidade subserviente, ele é potência de criação. Nessa trama, né, um ponto faz nascer outro ponto, o da desobediência e da resistência de lutas de gênero e pautas femininas, que produz uma bordadura que concebe um bordado do feminismo. Por isso que eu chamo um design do feminino que caminha para o design do feminismo. Eu digo isso, né, que o bordado já sussurra lá atrás, porque eu digo, por exemplo, eu entendo que quando a mulher... Sim? Desculpe, já foram 10 minutos, tá? Só para você se organizar. Desculpe interromper. Não há de quê. Quando a mulher, por exemplo, quando ela bordava enxoval, que ela estava lá, o lugar, o espaço da mulher era o espaço da da casa, né, dentro do lar. Quando ela estava, então, a ela cabia, por exemplo, quando ela menstruava, cabia a ela começar a bordar o seu enxoval. Muitas vezes, isso até começava anteriormente, mas quando ela menstruava, era a hora, né, era o momento que ela ia, então, ser escolhido um marido e que ela começava a bordar o seu enxoval. Esse enxoval, ele era marcado com monograma, né, com as letras iniciais dos noivos, ou então o próprio sobrenome. E coincidentemente, né, esse bordado, normalmente ele usava-se linha vermelha. Então, eu digo que há uma metonímia desse corpo da mulher que menstrua, que se faz mulher, que deixa de ser menina e que se faz mulher, e que ela, então, é uma metonímia dessa mudança, né, que ocorre da fase da mulher, da vida da mulher, uma metonímia com o corpo, né, o corpo que menstrua, cujo sangue é vermelho, e que ela traz isso para o bordado. E é um corpo que está ali, presente, bordando. Então, por si só, já carrega essas marcas aí, né, de um sussurro, de uma identidade, de uma subjetividade. Bom, aí eu fui falando sobre isso aqui, né, fui explicando aqui é só um caminho mesmo, um percurso que eu estou seguindo, e aí a gente chega aqui, né, no bordado, ele começa, a gente tem as lutas feministas na década de 60 e 70 nos Estados Unidos, que as mulheres vão usar estandartes bordados, né, e aí a gente vai ver o desenvolvimento de trabalhos de muitas artistas que vão usar o bordado como linguagem, né, e aqui eu trouxe, eu ainda não defini quais serão os meus, né,
os artistas, ou coletivos, grupos, ou mulheres que serão objeto do meu estudo, mas eu já tenho aí um mapeamento primeiro. E eu trouxe aqui um deles, que é a Júlia Gonzalez, né, que é uma artista plástica, e que mostra, né, é um exemplar desse tipo, desse bordado, que sai do lugar da obediência, né, lá de fazer o enxoval, e passa a ser um bordado de resistência. E também um grupo coletivo, né, um coletivo de bordado que eu amo, e que, fazendo jus, né, a minha mineiridade, que é uma referência, que é o Linhas do Horizonte, que é um coletivo que foi fundado em 2016, e que é uma referência também desse caminho feito pelo bordado. Bom, aqui só algumas referências, tá? Algumas referências bibliográficas que eu usei, mas, grosso modo, é esse o meu projeto, meu trabalho, meu estudo. Deu tempo? Deu, perfeito, 13 minutos. Muito legal. Quem vai agora? Vou eu, então. Acho que ninguém se habilita, eu vou apresentar, tá bom? Pode ser? Alguém pode marcar para mim? Eu marco aqui. Você marca, Clícia? Obrigada. Vocês estão vendo? Também não estou Sim, conseguindo estamos vendo sim, estamos sim. conseguir ampliar aqui. Tá muito pequeno, gente? Não? Tá ok? Beleza. Bom, eu tô no segundo semestre, né, do doutorado. A minha... Ops. Não estou conseguindo mudar. Eu vou tentar voltar, gente, porque não tá andando. Ele não abre. Para mim também não estava abrindo, eu tive que. Só que aí para eu abrir, eu não vejo. Só vocês colocam no modo apresentação e vocês não. Eu vejo nada, só vejo a minha apresentação. Faça isso, coloque no modo apresentação, aí você consegue maior, mas aí você não vê a gente. Tá. Eu tenho que sair, né? Parar de compartilhar, não é? Para pôr no. Não precisa, não. Põe no modo apresentação aqui embaixo, aí. Talvez dê. Não deu, não? Foi. Estão vendo? Não, mas ele continua pequeno. Para mim aparece. Ah, meu Deus, que estranho. Vocês estão vendo? Vou tocar assim pequeno mesmo, gente. Pode ser, para não atrasar muito? Bom, meu trabalho, ele é um trabalho na área de design de interiores. Eu já, né, trabalho com esse tema, na verdade, com essa área de conhecimento desde do meu mestrado. E a ideia, na verdade, do meu doutorado é quase que catalogar um processo, né, de criação que eu já venho desenvolvendo há alguns anos no meu escritório,
um trabalho que, na verdade, questiona as questões do modo de fazer design de interiores. Contexto, eu sou professora de design de interiores já há algum tempo, mas venho da arquitetura, e a minha inquietação, na verdade, se refere, acho que vai muito de encontro que a Heloísa coloca aqui, mas a minha inquietação vai de encontro com uma herança, né, que eu percebo dos alunos que vem, em grande maioria, de uma formação de arquitetura e vem atuar no projeto de design de interiores, trazendo todo um modo de fazer e um modo de olhar para o design de interiores, né, arquitetônico, né, de um método de criação arquitetônico. Então, é uma forma de olhar quase que não, mas modernista, né, olhando por cima do projeto. E o meu questionamento é isso, né, como que esses arquitetos que vão entrar nessa atuação na área do design de interiores, como é que eles podem vir a enxergar ou podem vir a criar laboratórios e experiências, né, de modelos e formas de projetar design de interiores, entrando com questões de fenomenologia, questões de materialidades, né, incluindo isso nesse processo de criação primeiro, que vai além de uma proposição, né, de um layout a priori. Para isso, esse meu trabalho, na verdade, que eu desenvolvo, né, no meu escritório, junto com a minha sócia, Sueli Garcia, a gente faz uma pesquisa de macrotendências, e essa macrotendência, ela serve como uma espécie de um briefing, né, que contextualiza um determinado momento, né, histórico e comportamental dessa sociedade, né? Então, a gente vem aí desde 2010 fazendo esses relatórios, buscando interpretar esses relatórios que são colocados aí nesse mercado, né, de design, e através do nosso repertório, né, e de uma curadoria nossa, né, esse repertório ele é fomentado, claro que por estudos, por uma vivência projetual e por viagens também, por vários lugares, e por uma curadoria que a gente acaba elaborando e estruturando um conceito, né, de projeto de design de interiores. Então, o meu foco nesse trabalho é olhar para essa elaboração de conceito, tendo nele, né, o grande start para se poder criar um projeto de design, e no nosso caso aqui no design de interiores. A partir desse conhecimento de macro tendências, e nesse nosso repertório, né, que a gente vai aí cultivando durante todo esse tempo de trabalho na área, a gente, então, elabora a criação, né, a gente sintetiza todo esse conhecimento através de algumas imagens, né, que se deu desde 2010 até o ano passado, através de uma experiência da colagem, né, através da metodologia da colagem, e depois, a partir do ano passado, a gente começou a trabalhar, então, com a IA, né, com as imagens generativas. Então, acho que, assim, o contexto que eu estou trabalhando é um contexto contemporâneo, né, é um contexto desse design complexo, né, que a gente vive, um contexto que as questões de arte, arquitetura, design, elas se misturam, elas se hibridizam na produção dessa linguagem, né, e de tantas outras linguagens, mas é um contexto onde as questões função e razão, elas não mais dão conta do projeto, né, e aí a gente é cobrado o tempo todo de inserir nesse contexto questões, né, relacionadas a desejo, a experiência, assim, as questões simbólicas, as questões afetivas, as questões sensíveis, e então a gente identifica que esse design de interiores, né, totalmente funcional e racional, ele não dá conta e ele não responde a essas novas demandas que esse contexto atual
ele demanda. Então, acho que a hipótese é que nós não conseguimos mais projetar, né? Eu acho que nem arquitetura, mas no meu caso eu faço o recorte para o design de interiores, projetos e espaços pautados na razão e na função, né? Então, como a gente vai, então, buscando no sensível, no simbólico, no contexto das identidades, e não mais numa universalidade, né, de projeto, mas buscando os diferenciais, buscando as peculiaridades, os vernaculares, a artesania, né, de cada lugar, respostas para esses projetos, né, que a gente produz. Então, mais ou menos como um método, né, é quase que essa experiência, esse laboratório que a gente faz, ele acabou virando uma forma de ser, né, uma forma de fazer, não é um modelo, ele não é uma referência, mas ele é uma experiência de como poder olhar para esse projeto de interiores. Então, a gente começa num estudo aí de macro tendências, que a gente enxerga como se fosse um grande briefing, né, como a gente está trabalhando com um design quase que autoral, não é autoral, mas é um conceitual, é quase que um conceito de design, porque ele fica requadrado, né, ele fica recortado no primeiro momento da criação do projeto, que é a concepção de um conceito projetual, né, e a partir disso pode-se desenvolver vários projetos. Então, a gente coloca ele aí nessa área do conceito. Depois dessa análise aí das macro tendências, a gente meio que aproxima vários elementos, né? A gente aproxima várias macro tendências em subgrupos, né? E cada um com as suas características, e desses subgrupos a gente vai, então, começar a estudar através. Então, aqui, no caso, eu trouxe para mostrar para vocês, né, o Cronos Life, que é a ideia de bem-estar, saúde, segurança assistida, espiritualidade, viver a idade. E a gente chega nesse macro grupo através, né, de várias macro tendências que a gente vai alinhando e a gente vai buscando em vários periódicos, enfim, em várias bibliografias. Licença, desculpa, faltam 5 minutos, tá? Meu Deus, tá bom, não, já estou acabando. Bom, depois disso a gente cria uma curadoria, a gente faz uma curadoria de imagens, móveis, mobiliários, revestimentos, uma cartela cromática, né? E, a partir disso, a gente cria o conceito, no caso daqui que eu trouxe para mostrar para vocês, da casa essencial. Geralmente, por ano, a gente cria 8 conceitos diferentes, baseado nessas macro tendências. No começo, então, a gente usava, né, a técnica da colagem, e aqui eu trago para vocês uma colagem, que já é uma experiência que tem um fundo como inteligência artificial, e a gente coloca, então, esses objetos curados dentro dessa criação de imagem. E a gente começou, então, esse ano, fazer essas experiências com imagens, né, generativas, criando prompts a partir desse primeiro conceito que a gente traz aqui na Casa Essencial, e a gente foi, então, atualizando esses prompts na busca, né, de entender o que me falta solicitar para que chegue mais próximo do que a gente deseja enquanto resposta desse conceito. Então, assim, basicamente, a ideia do meu trabalho é estruturar toda essa pesquisa que a gente tem feito aí já há 14 anos, né? Mas nessa intenção de entender como é que essas imagens vão ser geradas, né? E como que a inteligência artificial ela pode nos ajudar a ampliar essa percepção, né? Na criação
de projetos de design de interiores, né? Porque eu parto não mais da planta, mas eu parto de uma imagem espacial, né? O que se aproxima muito mais do que é a própria forma de fazer e de entender e apreender projeto de design de interiores. Aqui tem algumas referências, ainda bastante, né, incipiente, mas eu acho que agora eu consigo estruturar um pouco melhor aí o caminho que eu quero traçar no trabalho. Obrigada, gente. Obrigada. Nelson, seria você? Boa tarde, pode ser? Pode ser? Pode. Vamos lá, então. Compartilhar a tela aqui. Compartilhar e aqui apresentar agora. Vocês veem a tela? Sim. Agora está a tela inteira? Tela inteira. Tá legal. Boa tarde. O meu projeto de doutorado é sobre realidade virtual. E a apresentação de hoje é sobre um artigo que eu fiz com a professora, durante as aulas da professora Mirtz, sobre fantasmagoria. E fantasmagoria, a relação entre a fantasmagoria e realidade virtual. A fantasmagoria é uma versão da lanterna mágica, um aprimoramento da lanterna mágica que atingiu o ápice na Europa na época da Revolução Francesa, mais ou menos. E ela projetava imagens sobrenaturais, estímulos sonoros, tinham performances de atores, e se criava uma ambientação para que a presença fosse, naquela outra realidade, ela fosse mais efetiva, né? Então, em cima da ideia de imersão, eu basicamente usei um livro do Oliver Grau, que ele estuda realidade virtual, e nesse texto ele fala que a convergência da obra de arte, quanto menos estiver visível na obra, a projeção da obra, a visibilidade do meio, mais imerso você está. Você esquece aquele meio e se preocupa com o sistema, né? O sistema de informação. E o Oliver, ele aborda muito o óculos 360, que é o que eu vou usar também no meu projeto de doutorado. E o óculos de 360, ele proporciona uma imersão grande numa outra realidade, mas mesmo assim a gente sabe que não é uma realidade objetiva, né? Que tem um exemplo. Tem uma diferença entre a fantasmagoria e os óculos atuais, é que a fantasmagoria era uma experiência coletiva. E o óculos eu vejo como uma experiência individual, porque você se fecha naquele sistema e, na verdade, você é o centro daquele sistema. E na fantasmagoria, a escuridão é um fator bastante importante, porque era tudo escuro e a escuridão total, ela favorece a aparição, a ideia de aparição, porque está tudo vazio, então tudo que aparece fica visível, né? E uma lâmpada Argand, depois que ela foi patenteada, foi criada, ela permitiu a fantasmagoria porque ela era bastante intensa, então ela permitia que as imagens fossem projetadas com
com bastante nitidez. O que acontece com as projeções atuais, né? As projeções atuais, elas exigem uns projetores com lâmpadas bem fortes. Então, essa lâmpada permitiu essas projeções de fantasmagoria. Aqui tem um exemplo do Philidor, uma fantasmagoria, e geralmente a temática é uma temática que não existe no mundo real. São criaturas, seres sobrenaturais, que é muito mais interessante, né? Então, eles projetavam fantasmas, pessoas que já tinham morrido, e tinha toda uma ambientação. Aí, no caso da ambientação, isso é uma coisa que eu enfatizo bastante no artigo, que o padre Etienne Gaspar Robertson, ele fazia exibições de fantasmagoria, mas antes da exibição, ele criava uma ambientação que acontecia no mosteiro, e as pessoas passavam por um cemitério, e isso gerava uma sugestão, aquele clima, né? Então, favorecia o efeito da visão. E ele colocava muita visão de pessoas que tinham morrido, as bruxas do Macbeth, do Shakespeare. Então, eram aparições sobrenaturais, essencialmente, né? A escuridão, de novo, o público ficava envolvido, e isso favorecia o foco, né? Ficava tudo uma coisa só, uma escuridão só, que zerava tudo e permitia que essas aparições. Aí eu coloquei um exemplo do Gombrich, que o contexto é bastante importante, que quando você pega um cavalo um cavalo de brinquedo, de vassoura, e monta nele, ele se transforma num cavalo de verdade, né? Ele cria um novo contexto, deixa de ser um artefato. E isso eu não cheguei a colocar no artigo, mas eu vou incluir, porque não foi publicado. Que foi algo que aconteceu comigo. Eu fiz artes cênicas nos anos 80, na faculdade, e eu ia no Festival de Teatro, tinha um Festival de Teatro no Sesc Anchieta, e era a semana inteira de festival, e aí a gente ia todo dia com a turma da faculdade. E nós fomos assistir uma encenação de 6 personagens à procura de um ator, do Luigi Pirandello, um dramaturgo siciliano, italiano. E o Pirandello ganhou o Nobel de Literatura, e as obras dele, elas confundem realidade e fantasia. E essa história dos 6 personagens à procura de um ator, na verdade é um autor, ele veio aqui no texto, é um ator, né? É um metateatro, se passa no teatro, que tem a equipe, o maquinista, o diretor, alguns atores, e chegam 6 personagens procurando um autor. Esses personagens, eles são esboços, eles não existem. O autor, ele começou a esboçá-los, mas eles não existem ainda. E eles querem existir. E essa peça, ela se passa com a interação entre esses personagens que querem se tornar personagens, querem ser paridos, né? E os atores, o diretor, e acontece muita coisa, até durante a peça, morre, né? Um dos personagens morre, realmente ele morre, né? Mas eles acham que aquilo não é verdade, ele está fingindo que morreu. Então a gente não sabe o que é ficção e o que é realidade. Mas aconteceu um fato no início da peça. Isso aqui eu gerei com inteligência artificial em cima da minha memória. Eu fui fazendo prompt até chegar mais ou menos naquilo que aconteceu, da minha lembrança, né? Então surgiu de um vazio também. Eu até mostrei para minha esposa, que minha esposa ela estudou junto comigo, e ela lembrou que é bem parecido com o que aconteceu naquela época, né? Foi nos anos 80. Então, como que começa a peça? Foi numa segunda-feira, era um grupo de Juiz de Fora,
em encenar 6 personagens na procura de um autor, e a peça não começava, era uma segunda-feira, 9, passava das 9 da noite, a peça não começava, de repente acabou a energia, ficou tudo escuro, e na boca do palco veio um homem, né, uma vela, pedindo 1000 desculpas, dizendo que eles estavam com problema de energia, que tinha caído a energia elétrica, e que a gente tivesse pedir um pouco de paciência para a plateia, né? Aí, de repente, lá no fundo, uma pessoa grita assim, ô, palhaço, começa essa peça logo, né? E todo mundo tomou partido dessa pessoa que pediu paciência, ficou todo mundo xingando lá o cara que foi mal educado, mas, na verdade, a peça já tinha começado. E, durante a discussão, os personagens, eles entram pela plateia, na plateia, e a peça tinha começado. Então, isso pegou a gente pensando que estava na realidade, mas já estava dentro da narrativa, da ficção da peça de teatro, né? E fechando, acho que eu fui bastante rápido, né? Aí tem um trecho do padre Robertson, que ele ressuscitou os revolucionários Marat, Danton e Robespierre, mortos na guilhotina. Então eles apareciam na fantasmagoria. E quando as pessoas viam aqueles personagens, né, ele fazia uma advertência: olhe bem para o destino que um dia te espera. Lembre-se da fantasmagoria. Então seria isso. Muito bom, 10 minutinhos. Bom. 10 minutos, foi rápido, né? Foi bom. Quem mais agora? Muito legal, Nelson. Agora faltaria o Renato, mas eu não tenho contato dele. Não sei se alguém tem contato do Renato Amorim. Não. Né? Porque é ele que estaria faltando aqui na nossa mesa. Eram previstas 5 apresentações. O Alessandro tem. Só para ver se de repente ele se perdeu nos dias aí. Porque... Ele tá certo, é. Eu acho que o Renato não compareceu, não é? Então, ele não está por aqui. O Alessandro está tentando ver se ele consegue mandar mensagem para ele, para ver, de repente, às vezes, né, confundir o dia, não sei. Mas, se não, realmente ele não está por aqui. Em nenhum momento ele apareceu. Então, acho que e lá vamos conduzir aí para umas questões, né, entre vocês, com o público, pode ser? Pode Eu acho que ser. podia começar primeiro com os membros da banca, acho que nós temos aí um tempo, né, tranquilo para a gente agora avaliar, né? E discutir, não é avaliar, gente. Discutir as apresentações, né, e, enfim, contribuir. Pode ser? Quem começa? Hein, pessoal? Quem começa? Vamos lá. Eu posso fazer uma observação? Pode. Eu entrei no início, a Heloísa já tinha começado, né? Ela fala do papel da mulher, a Crícia também fala do papel da mulher no bordado, né? E quando eu fui gerar aquela imagem com inteligência artificial, aí eu colocava lá no prompt e a plateia só aparecia homem de terno. Aí eu fui fazendo, eu escrevi assim, só quero mulher. Aí era a plateia, né? Interessante isso, né? Engraçado, né? A inteligência artificial, nesse momento, assim, a gente acha que ela, sei lá, né? Não traria um discurso desse, né? Só de homens. Eu me recordo muito na disciplina que eu fiz da USP, a professora Eva falando sobre isso, que ela foi num evento e ela pôs uma foto, assim, bem emblemática dela, um evento 2019, sobre design, e assim, só ela ali de mulheres, com uma cara pouco feliz, e vários homens em volta, né?
Então, é um pouco essa ideia, e o que a Ila falou, eu fico muito contente quando eu encontro arquitetos com esse entendimento que eu tenho. Eu também dei aula de design de interiores, dou aula no curso de arquitetura, e para mim, são áreas, são campos de atuação que eles demandam essa especificidade, sabe? Tanto... design e gênero, inclusive está aberta para inscrição. Isso, da professora Maria Cecília Loschiavo, você vai adorar, porque a professora Maria Júlia, que foi o que eu falei no final do trabalho dela, que fala sobre design têxtil, ela dá algumas aulas e ela fala muito sobre a tese dela. Eu acho que ela vai ser muito interessante para Me você. fala qual o nome da professora, por favor? É a Maria Cecília Loschiavo e a Ana Júlia de Mello. Então, nessa questão do design de interiores, eu encontro muita resistência, tenho encontrado muita resistência também, agora estou pesquisando a parte de legislação, Mila, porque, né, você conversa com alguns arquitetos, não é uma profissão legalizada, você conversa com o pessoal que é formado na área, né, eu estou conversando com uma aluna da USP também, que ela é formada pela Federal da Bahia, e ela está fazendo um estudo epistemológico da profissionalização do design de interiores. Também é muito interessante, vou te pôr em contato com ela também. Bem legal, ela qualificou faz pouco tempo. E ela fala que para ela porque hoje o CREA, né, ele assimilou esse profissional, mas também existem algumas questões que o CREA assimila, mas também tem os eventos em que o CREA participa e ele só fica falando das engenharias, e os pobres dos designers de interiores ficam ali, e de repente, alguém aqui, desse design de interiores, que legal, e trata como se fosse as artes decorativas de menor significado, e não como um projeto, né? Nossa, é uma área muito, muito sensível, assim, né? Eu estou participando agora da Associação Brasileira, né, de Design de Interiores. Eu sou arquiteta, né? Eu tenho quase licença para entrar, né? Porque é toda uma história. Mas como eu tenho mestrado em design, então eu fui aceita. Mesmo tendo trabalhado a vida toda com design de interiores, mas eu sinto, assim, muito, muito nebuloso, né, todo esse campo, e acho que sim, tem especificidades muito importantes entre uma profissão e uma atuação e o outro. Eu falo que acho que esse movimento aí da gente de trabalhar nesse projeto que a gente trabalha é um pouco disso, entrar num ambiente pela porta, né, e não por cima como um pássaro, né? A gente faz uma planta como se a gente fosse um pássaro, que é uma herança muito modernista ainda, cobusiana, né? E não, o ambiente você entra pela porta, com a escala para você, né? Menos autoritário o seu projeto, a sua forma de conceber e de fazer escolhas para esse projeto. Então, acho que tem muita discussão, assim, né, para que imagens que a gente pode criar. E eu tenho visto, eu estou fazendo um trabalho para a Priscila agora, e descobri um artista incrível que está fazendo produção de imagens para design de interiores, é um belga, ele vem da fotografia. Que legal! A concepção dele, e aí a gente conseguiu pegar o prompt que ele usa. Então, a inserção, né, de um prompt que a gente acaba ficando muito ainda pautado nas questões da estética, da construção da imagem, né? Percepção da imagem, né? Então, simetria, enfim. O prompt dele tem 40 itens e ele coloca ambiência, lifestyle, tipo de iluminação. Então, assim, são todos elementos que a gente percebe que contribuem muito. Para quem faz projeto de interiores, não tem como não pensar na ambiência que você quer, né? Então, eu achei muito interessante o trabalho desse cara. E acho que vai ser um desafio para a gente começar a criar a partir desse... Sim. E ampliar, né? Ampliar isso também. Com certeza. Hoje em dia tem uma convergência. Eu sou da área do design gráfico, né? E eu leciono para design interiores, mas eu leciono desenho. Aí eu falo, não entendo muito de arquitetura, mas eu tenho bom gosto, né? O desenho dá para lecionar. Mas eu nunca tinha
trabalhado, eu não conhecia muito essa área, mas o meu projeto eu vou colocar o estádio, porque vai ser um jogo de futebol que aconteceu no passado. Uhum. Estou modelando o estádio das Laranjeiras, do Fluminense inteiro. Então, o design interiores, a primeira vez que eu vi um óculos de realidade virtual assim, bom mesmo, foi lá na escola com a Suzete, né? E quando você veste o óculos, você está no ambiente, aquele ambiente da Meta, né? E é um interior que acho que é aconchegante, tudo. Então, tem um mercado maior do que a gente imagina, né? Muito maior. Nossa. Sim. Até existe essa questão dessa disputa profissional, né? O que eu estava comentando, o CREA é o Conselho de Engenharia, a gente fazia parte do CREA e saiu de lá. Hoje a gente está no CAL. O CAL, ele não absorveu esses profissionais, né? E aí o CREA acabou, enfim, eu acho que existem várias questões envolvendo aí, né? Ele fez essa absorção que não faz muito sentido para mim, porque é um conselho das engenharias. Já no âmbito da arquitetura, a gente tem muito mais uma proximidade, um diálogo, uma relação, mas existe uma disputa profissional. E até mesmo comentando desse período que eu estou estudando, e essa disputa profissional, ela vem de lá na década de 60, o IAD queria fazer esse curso de arquitetura de interiores, eles acabaram chamando de decoração, e eles tentaram aprovar esse curso no MEC, e eles não conseguiram, por inúmeras questões, e uma delas era a questão da disputa profissional, de dizer que não havia uma necessidade, porque nos cursos de arquitetura isso já era abordado de alguma maneira, mas se você vai olhar, era assim, coisa de uma disciplina, e aí lá hoje dá aula, né, mesmo nessa época, não era só uma disciplina que ia dar conta do que são os interiores de qualquer espaço. Eu tenho um curso de 4 anos, né, uma graduação de 4 anos, né, então, assim, é muita coisa que a gente realmente não, e eu sei porque sou da arquitetura, então, Sim. eu tive que aprender muito para fazer Exato, né? Eu também, é a mesma coisa, eu tive que aprender muito, eu não tive esse tempo na faculdade. E aí, da Clícia comentando, eu achei, quando eu vi o seu trabalho, eu já fiquei pensando mesmo no trabalho da Ana Júlia, é muito bacana, eu acho que são propostas diferentes, porque você está estudando um arco temporal que é anterior, que eu acho que também muito interessante, realmente essa ideia dessa libertação, né, da mulher através desse bordado, né, essa atuação, porque eu também encontrei muito disso, por que eu acredito que eu consigo falar sobre trajetórias, né, nesse período anterior, no período que a mulher não tinha muito espaço, né, na Casa e Jardim mesmo, eu fui um pouco ingênua de achar que numa revista publicada eu ia encontrar muitas mulheres, e não ia, né, não era algo assim que elas tinham esse acesso, entendeu, não tinha esse espaço. No caso do bordado, por exemplo, ele foi institucionalizado como modo de educação feminino, né, e primeiramente em Portugal, ele foi ensinado nos conventos, ele era uma função dentro dos conventos, ensinado para as meninas, depois ele passou a ser ensinado nas escolas, no Brasil também. Eu cheguei, gente, a ter aula, né, assim, na escola pública, tinha uma disciplina que era práticas alguma coisa, e que a gente tinha aula de encadernação de livros, de bordar, de aprender a fazer algumas coisas bordado, enfim. E aí, então, isso, ele foi instituição, esse saber que era da esfera doméstica, né, ele foi institucionalizado por meio de uma educação formal, e aí é que ele ganha corpo mesmo para colocar a mulher nesse lugar, né, porque se ele foi institucionalizado dentro de um modelo educacional, dentro de uma instituição de ensino, e aí, e nas escolas que a gente pressupõe, nas escolas de design que a gente pressupõe que a mulher teria voz, no caso da Bauhaus, a Votemaz, né, enfim, na verdade, que elas se disseram revolucionárias, né, aceitando as mulheres não tinham espaço, né, mesmo. Elas estão sempre à sombra, né, elas estão sempre atrás, né, do marido, do parceiro. E em oficinas do têxtil, oficina de tecelagem, na oficina de costura que era para roupa do teatro, na verdade, sempre nesse lugar, ocupando esse lugar. Então, o bordado, ele se prestou também a colocar a mulher, né, a esse projeto, digamos, social, né, de colocar a mulher nesse lugar de inferioridade, tudo, né, de subserviência, o bordado se prestou a isso. Sim. Inclusive nas escolas, né, nas escolas de design.
É muito interessante repensar essas narrativas, né? Porque é isso, porque imagina, se você falar hoje, né? Não, bordado é uma questão feminina. Aí quando você vai procurar, você fala, nossa, não, peraí, o registro não tá falando isso para mim. Quem fez? Isso é interessante, né? Também, quem fez esse registro, sabe? Quem fez a seleção desse registro que a gente tem até hoje, sabe? Era isso mesmo? Coloquei isso, Heloísa, no meu primeiro capítulo, que eu falo o seguinte, essa mulher, houve um registro, né? Mas quem registrou foi o homem. O homem branco, né, eurocêntrico, ele é que registrou. Então, é uma fotografia, é uma imagem dada pelo homem. Então, ela não é contada, essa narrativa é contada por outra pessoa, não pela própria mulher, né, que estava vivenciando aquilo. Mas eu ainda assim, né, eu defendo que existe ali um murmúrio, um sussurro, sabe? Porque eu acho que o fato de ter o corpo, né, quando eu coloco o meu corpo nesse fazer, já existe ali, ainda que eu tenho que seguir padrões, técnicas, eu tenho que seguir, né, estampas, motivos, ainda assim a gente percebe, dá para, né, eu acho que a gente pode falar de algo que foi ali aos poucos sendo construído mesmo, nesse silêncio, inclusive, porque o silêncio, se a gente pensar numa via, ele pode ser conspirador, né? O silêncio, ele pode ser conspirador, né? Ele carrega, inclusive, essa ideia da conspiração, né? É legal, eu achei muito potencial isso, eu acho muito forte isso, fazer uma crítica, mas a partir de uma valorização. Sim. E é isso, essa valorização dessa luta, ela existiu, ela precisou ser dessa maneira por causa de um monte de questões do contexto em que ela se desenvolvia, mas ela não deixa de ser uma luta e que, com certeza, teve impactos à frente aí, né? Heloísa, eu adorei aquela casa que você da analisou, né? Tanto da Lina quanto a outra, não sei se era do Artigas. Do Artigas, Elza Percó. E como fica extremamente claro essa discussão, né? Do que é uma arquitetura hegemônica, um pensamento hegemônico, racional, universal, e o que é uma apropriação de um espaço, né? Para tornar aquele espaço confortável, né? Exato. Amável, assim, né? Várias referências históricas, né? Então, acho... ficou muito claro ali, né? Uma coisa é fora e outra coisa é dentro, né? Muito diferente. Aí você vê vida, e aí a gente vê isso, esses têxteis, essas cores, o piso, né? Naquela imagem não tinha tanto isso, mas era assim, várias paginações diferentes de piso, sabe? Dentro dessa casa. Tem a Casa dos Alzupim também, que está até aberto agora, virou um museu, que é muito legal. Assim, a casa... eles trazem muito de um pensamento de materialidades, eu acho que tem muito a ver com Ávara Alto, né, com os finlandeses, ou até com Frank Lloyd, de trazer uma coisa mais da terra, da natureza, materialidades mais rústicas, assim, né? Menos planas, brancas, né? Então, acho que já tem aí uma inclinação para um resgate da vernaculariedade, né? E de elementos materiais que tragam esse conforto espacial, né? Você está falando desse, né? Eu lembrei do livro do Byung-Chul Han sobre a estética do liso, né? Eu acho que ele é bem essa discussão, né, gente? Legal. É o porcelanato, né? É o porcelanato, que é o liso, é a tela do celular, que não oferece nenhuma rugosidade, né? Não oferece lente, né? Isso é muito... Tem um autor também, o Palasma, que eu adoro, que é um finlandês, que também traz essa questão, né, dos nossos sensos que foram negligenciados por muitos anos, né, com essa questão da materialidade, da textura, do imperfeito, né, da pátina dos anos impresso naquele espaço, naquele móvel, e como isso tudo amplia essa nossa relação, né, com o ambiente. O triste é a gente ver que a indústria se apropria disso e faz disso, né, gente, um discurso. A tristeza que a gente... Né? Da produção em série, como evolução e etc. Né? O Palasma tem um livro que exatamente de onde eu trago essa questão de eu usar lar como palavra e não residência, porque ele tem o livro que é o Habitar,
que ele fala isso, que os arquitetos, eles faziam residências, e aí ele falava, enquanto que os decoradores, eles estavam atentos para a questão do lar, a questão de você criar um espaço, um abrigo para uma família, com tudo isso que eu estou falando, conforto, intimidade, segurança, né? E é interessante vocês falando, eu não tinha pensado nisso agora, né? Mas a arquitetura paulista, ela é muito conhecida por essa questão realmente da materialidade. Sim. Ela é o moderno com materialidade. Então já existe essa própria inconsistência, né? O moderno brasileiro já é muito inconsistente, a ideia de moderno brasileiro. E aí o moderno brasileiro com uma materialidade, eles tentam puxar para um brutalismo, uma racionalidade. Mas também não é brutalismo, porque não é uma questão ética, como é o brutalismo. Então, fica bem interessante também essa questão. Muito legal. Obrigada, viu, todo mundo. Obrigada a vocês também. Também, gente, obrigada pelas falas. E aí, Suzete? Fomos bem. Eu tenho que falar baixinho, por causa do caminho. Super obrigada para todas e todos. O Nelson aqui, super obrigada pelas apresentações. A pesquisa está avançando, né? Isso que é super importante. Né? Um beijo. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Prazer. Então. Obrigada a todos. Até a próxima. Estamos por aí, nos encontramos. Tchau, Gil.